Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Frequentemente eu tenho repetido aqui uma diferença entre palavra e conceito. Como dizia um antigo professor de psiquiatria espanhol, nascido em Cuba, chamado Miguel López, que dizia que a palavra é o envoltório do conceito. Ou seja, é a parte externa do conceito. E conceito, como é a parte interna da palavra, conceito é tudo aquilo que nós sabemos sobre alguma coisa. Então, a palavra óculos é uma palavra que resume um conceito, que só tem sentido para que detenha o mesmo código. Então, em português, para as pessoas que são falantes de português, a palavra óculos tem esse significado, já está embutido. Eu não preciso descrever para que é, nem como é o formato. Mas basta que nós mudemos de língua para que essa palavra deixe de fazer sentido. Ela está descolada de um conceito. Isso para um objeto material. Imagine quando nós estivermos referindo para conceitos abstratos. Amor, paz, revolta, ciúme, amizade, desconfiança. Cada uma dessas palavras traz embutida em si uma série de conceitos. Para as pessoas que detenham o mesmo código de conceito, então a palavra vai ter o mesmo significado. Como em psiquiatria nós estamos sempre diante desse dilema, todas as nossas palavras técnicas são usadas corriqueiramente pelas pessoas, mas eu diria que a esmagadora maioria das pessoas que usam as palavras técnicas não conhece o conceito que essas palavras significam. Conhece a palavra, mas não conhece a conotação da palavra e usam dentro do linguajar corriqueiro. Quando nós formos usar diante de um paciente ou numa plateia uma palavra técnica, eu sei que eu estou falando que para os psiquiatras aquela palavra ela será escutada com o mesmo conceito que eu estou falando. Mas eu não sei se as pessoas que estão me escutando escutarão o mesmo conceito. E essa preocupação é muito importante em psiquiatria, principalmente quando nós damos uma orientação, quando nós prescrevemos alguma coisa ou damos um diagnóstico. E essa importância é tão grande porque psiquiatria faz parte da medicina. E medicina não é certeza. Por mais que nós busquemos uma precisão, hoje existe uma terminologia de medicina de precisão, mas a medicina está longe de ter a mesma precisão de uma engenharia. Ela não é. Ela usa um instrumental científico, mas seu exercício é mais artístico do que científico. Ela tem um conteúdo científico, mas o exercício prático com a pessoa é diferente. Outro dia eu falei aqui a respeito de uma frase que eu li, não sei o autor, inclusive a pessoa que a cita no livro também diz que não conhece quem é o autor. É uma frase que diz assim, a frase se refere à criança. E diz, seu filho é como todas as crianças, é como algumas crianças e é como nenhuma criança. Se nós pegarmos essa frase e extrapolarmos ela, nós vamos dizer o que é o exercício da medicina e, por extensão, da psiquiatria. As pessoas que acorrem um médico, são como todas as pessoas que acorrem um médico. Ou seja, elas têm algo que a torna comum. São pessoas que estão padecendo de alguma coisa, de algum grau de sofrimento físico ou mental. Ela tem tanta semelhança com as outras pessoas que é possível nós darmos um diagnóstico. O diagnóstico é fruto de uma generalização. Mas essa pessoa que está diante da gente, mesmo tendo um diagnóstico, ela será mais também parecida com algumas pessoas, não com todas. Ou seja, ela terá algumas peculiaridades de um subgrupo dos seres humanos.
E, no fundo, quando nós vamos prescrever alguma coisa ou diagnosticar, nos referimos ao paciente ou exercitar a psicoterapia, essa pessoa que está diante da gente é como ninguém, ela é única. Ela é como todos, por isso nós podemos dar o diagnóstico. É como alguns, então vamos para uma coisa bem material. Como todas as pessoas, ela pode ter o mesmo diagnóstico, como todas as pessoas, ela pode prescrever pode ser prescrito o mesmo tipo de remédio. Mas como algumas pessoas, pode ser que ela não seja das pessoas que se dão bem com aquele tipo de remédio. E como ela especificamente, pode ser que ela tenha um efeito do remédio que é absolutamente único. Nós dizemos que é idiosincrásico, ou seja, é da própria pessoa, não é previsível. E aí entra por que eu digo que o exercício da medicina é um exercício artístico com fundamentação científica. Por causa disso. Se fosse uma barra de aço, em qualquer lugar do mundo, nas mesmas condições, ela apresentará diante dos testes de resistência de material, de fadiga de material, a mesma reação. Seres humanos, não. Nós podemos nos aproximarmos de um genérico, que é o diagnóstico, por exemplo, para algumas pessoas, ou seja, um grupo de pessoas, mas para aquela pessoa, especificamente, nós precisamos olhá-la como única. Isso é importante porque as pessoas sempre esperam do médico que tem um grau de precisão e certeza que é muito mais uma fantasia onipotente que as pessoas têm sobre o médico do que propriamente do exercício da medicina. O médico sabe que tem limitações. Todo profissional sabe qual é a limitação dele. Todo profissional sabe qual é a extensão do tratamento que ele pode dar. Mas para aquele que recorre, o médico é sempre uma pessoa que é vista como uma fantasia onipotente. E, obviamente, se eu acredito a onipotência a alguém, ao não ser realizada a onipotência que eu acreditei, eu só posso ir para o extremo oposto, que é o fracasso, que é o sentimento de impotência. Então, é preciso que nós entendamos que o exercício da medicina, o médico precisa todo o tempo aumentar esse grupo do todos, do alguns, e absolutamente ter que perceber qual é a nuance que é específica da pessoa para que o tratamento possa ser bem conduzido. Veio-me à tona isso porque atendi uma pessoa semana passada que a medicação que eu estava prescrevendo para ela teria um diagnóstico similar a todas as pessoas que apresentassem aquilo. Ela teria uma condição clínica que sugeria um grupamento de pessoas que se beneficiam com um tipo de medicação. Mas, especificamente, a queixa dela, o tipo de queixa que ela tinha, um efeito adverso da medicação que não seria comum para outras pessoas, ou que seria absolutamente comum para as outras pessoas, para ela tinha um significado, tanto que ela abandonou o remédio. Quando eu estive com ela novamente a semana passada, e ela me disse, envergonhada, porque as pessoas ficam envergonhadas, né, em relação a como se fosse obrigação tomar um remédio. O remédio é fruto de compreensão, não é de obrigação. Aí ela disse que não havia tomado. E à medida que, como eu sempre digo, né, a segunda consulta que nós temos, ela passa a ser verdadeiramente a primeira. Porque é quando a pessoa vem por escolha e baixa a guarda, ou seja, permite que nós acessemos outras camadas que não estavam atentos na primeira vez. Então, quando eu digo que minha primeira consulta é verdadeiramente a segunda, é porque a primeira, a pessoa vem obrigada, sugerida pelo desespero, impulsivamente, o que for. Ela vem para uma pessoa desconhecida. A segunda é a escolha. E por ser escolha, e pela minha fundamentação psicodramática, em que a escolha é fundamental para que nós exercitemos tudo, né, a clareza da escolha,
Na hora que ela escolhe vir e consegue me dizer que não tomou o remédio e consegue, a partir daí, nós acessemos algo que faz com que ela saia do todo mundo, do alguns, e passe a ser só ela. E aí eu percebo que aquele efeito colateral, que é irrisório para outras pessoas, no contexto dela, era algo que era significativamente importante a ponto de ela não tomar. Ou seja, quando nós estamos diante de um paciente psiquiátrico, na medicina como um todo, mas vou falar na psiquiatria, eu costumo dizer isso tanto em aula como aqui algumas vezes, eu acho que eu já disse, e eu digo sempre a paciente. A consulta psiquiátrica de 5 minutos pode dar um diagnóstico, a de 15 pode dar um segundo, uma de 30 minutos pode dar um terceiro diagnóstico, uma de 45 minutos dá um quarto diagnóstico, de 1 hora dá um quinto, e a segunda consulta pode ser que dê um sexto diagnóstico. Por quê? Porque será que numa primeira consulta nós temos absolutamente condição de fazer, entre aspas, o que eu vou dizer aqui agora, um escaneamento tão completo da pessoa que nós podemos ter absoluta certeza que tudo que é importante já foi dito? Não, claro que não. Nem interrogatório policial as pessoas conseguem, sob força, sob coação, o que seja. Mas ainda numa situação que, obviamente, é uma situação de troca. Então, cada vez que nós acessamos um paciente, nós damos mais uma volta no parafuso, parodiando o livro de Henry James, né, A Outra Volta do Parafuso. Cada vez que nós estamos com uma pessoa, é como um documento do Microsoft Office, o que seja, WPS, o que seja. Cada vez que você acessa, modifica. Está lá escrito, modificado em. Simplesmente acessar já é uma modificação. Então, cada consulta que nós temos com o paciente é como nós acessemos um documento. Ele não volta igual. É muito óbvio no Office que ele não volta igual. Está lá escrito, foi acessado. Ao ser acessado, modifica algo. E no caso da psiquiatria, a busca de uma linguagem comum, de um terreno em comum, de uma sensação de segurança para que as coisas possam ser descascadas, como eu costumo comparar, né? Em psiquiatria, nós estamos sempre descascando cebolas. Não é só pelo choro, não. Mas porque tem sempre uma camada a mais para ser colocada. E não estou falando isso no sentido psicoterápico, não, mas no sentido psicoterapêutico de todo exercício da consulta psiquiátrica. A psicoterapia é um exercício específico, está dirigido para um fim e tem uma metodologia própria. Mas toda consulta psiquiátrica, ela necessariamente é psicoterapêutica. Ou seja, a consulta precisa ter um valor intrínseco, independente, o diagnóstico, tudo que é feito numa consulta precisa soar para o paciente, ele precisa vivenciar de tal forma que seja terapêutico para ele aquele encontro. E essa palavra que eu uso pela minha raiz psicodramática, a consulta é um encontro. Não é uma relação meramente de fornecedor e consumidor. Não é simplesmente um técnico que vem consertar a televisão e o apresenta a televisão. É um encontro. E esse encontro precisa promover nas duas pessoas algum valor. Como eu digo, toda a consulta, o começo de qualquer abordagem terapêutica é exatamente a anamnese, mas exatamente a consulta. É ela que estabelece o vínculo, e o vínculo que se torna terapêutico. Espero que essa vista de olhos pré-carnavalesca tenha sido útil para vocês e nós voltaremos a nos ver depois. Espero que haja sido útil. Tchau.